O que fazer na hipertensão arterial? Esse é o tema do nosso vídeo e que muita gente tem essa dúvida e que muitas pessoas não sabem lidar, ou porque não entendem, não sabem, nunca tiveram uma associação ao assunto, ou pessoas que já têm hipertensão e não conseguem controlá-las de maneira nenhuma, com medicação, com alimentos. E eu vou demonstrar para vocês, eu vou trazer protocolo do que você deve fazer, o que você não deve fazer para você ter uma saúde, um bem-estar. Para iniciar nossa conversa, nosso bate-papo de hoje, dizer para você que o Consenso Brasileiro de Hipertensão, ele fez um levantamento de 15 a 20% da população brasileira, elas têm esse tipo de comorbidade e ocorrem óbitos por causa disso. Muitas pessoas morrem, tem muitas morbidades por conta dessa doença crônica. Então esse consenso, ele trouxe um espectro, vamos dizer assim, de explicações que nós devemos seguir para evitar e tratar de forma correta essa doença, né? Esse problema de saúde crônico não transmissível. Bom, eu tenho um familiar que ele foi diagnosticado com hipertensão arterial aos 20 e poucos anos, acho mais ou menos 25, 27 anos, não me lembro. E ele teve que entrar, né, com medicações via oral, com um antihipertensivo via oral. E eu falei assim, Adriana, mas qual que é o problema, né? A questão é que ele não aderiu ao tratamento. Mas por que ele não aderiu ao tratamento? Porque ele é assintomático. Ele não sentia os sintomas, por exemplo, dores de cabeça, mal-estar, conforme a pressão dele ia subindo. Ele não sentia. Então ele é uma pessoa que não acabou aderindo à medicação correta, ele não aderiu a mudanças de hábito, por exemplo. E o que vai acarretar futuramente são graves situações. Eu vou dizer para você aqui. Mas antes de explicar para você toda a fisiologia da hipertensão arterial, você precisa entender o que é uma artéria. O que é uma artéria? O que é a pressão arterial, na verdade, né? Então, a pressão arterial é a força que o sangue exerce na parede da artéria. Então, vamos supor, você tem uma artéria, vamos dizer que essa parte da minha mão é uma artéria redondinha e essa parte é o sangue. Então, obviamente, normalmente, esse sangue vai fluir dentro dessa artéria. Então, ou seja, a pressão arterial é a força exercida nas paredes da artéria, conforme o sangue vai passando. Para ficar claro, vou dar um outro exemplo, para você poder entender o que é. Vamos dizer que você pega uma mangueira de jardim, uma mangueira que você tem aí na sua casa, uma mangueira convencional. Aí você liga essa mangueira, obviamente na torneira vai vir água, na mangueira vai passar o fluxo de água normal. Vai passar esse fluxo de água naturalmente, assim é uma artéria. Quando ocorre a hipertensão arterial, ocorre um enrijecimento da artéria, ou seja, ela fica endurecida. Vou dar o exemplo novamente. Vamos supor que você está com essa mangueira e aí você aquece essa mangueira. Aí você vai criar uma fonte de calor ali, as fibras daquela mangueira vai dilatar e o fluxo de água vai aumentar. Vai ter um fluxo natural. Vamos dizer que esse tipo de borracha que eu estou dizendo para você, aquecida, é a forma natural, fisiológica do funcionamento da sua artéria. Aí vamos supor que essa borracha, ela esfrie. Quando a borracha esfria, ela volta ao seu tamanho normal e ela endurece. A artéria, na hipertensão, acontece a mesma coisa. A artéria, ela fica mais enrijecida, ela fica com mais obstrução, com excesso de cálcio e de gordura, como a arteriosclerose. É por excesso de gordura na corrente sanguínea. Então, por conta desses motivos e outros, ocorre essa rigidez. Então, a ejeção de sangue, ela se torna diferenciada, tanto em quantidade quanto em tempo. Então, conforme esse sangue vai fazendo essa força dentro do vaso da artéria para conseguir dilatar, expandir, fazer o fluxo normal, não acontece, assim gerando
um dos fatores da hipertensão arterial, porque ela é considerada pelos estudos como multicausal e multifatorial. O que é multicausal? O que o próprio nome diz, ela tem várias causas, múltiplas causas, e multifatorial. O que é multifatorial? Muitos fatores, vários fatores. Então, antes de uma pessoa ser diagnosticada como hipertenso, vai fazer ele vai ter que passar por vários critérios, que eu vou explicar aqui para você também. Bom, e aí, quem é a pessoa, ou quais são as pessoas que podem fazer essa aferição de pressão arterial para você fazer o controle? As pessoas que não têm estudos relacionados à área da saúde, pode verificar? Pode. As pessoas, na verdade, devem verificar. O que vai mudar é o método. As pessoas, elas em casa, você na sua casa, você precisa possuir um aparelho eletrônico, digital, para você fazer a aferição. Ou aquele de punho, ou aquele de braço. Mais popularmente, que as pessoas mais conhecem. O critério é ele estar sendo validado e calibrado. Ele tem que estar em ótimo estado para você estar verificando a sua pressão. Mas aí você fala assim, mas isso quer dizer, se der sempre valores altos, está sendo evidenciado por motivos multicausais e multifatoriais. Então não vai ser de uma, duas aferição que você fizer, que é um diagnóstico que o médico vai precisar fazer. Então fica bem atento quanto a isso. O que é importante você lembrar em relação a isso? E quando você se sentir na necessidade de verificar a pressão, você se sentir mal, você verificou a pressão, você evidenciou, opa, tá um pouco alterado aqui. Pega um papel e caneta e anota a data e a hora. Você pode dizer que essa é uma coisa simples, mas ela é muito importante para diagnóstico clínico. É muito importante. Então tenha em mente, você precisou verificar a sua pressão por qualquer outro motivo, que você se conhece, você sabe o porquê você está fazendo isso, você percebeu alterações, faça o controle dessa pressão arterial, anote e mostre para o seu médico. Bom, outras maneiras de estar sendo aferida a pressão arterial é com o esfigmomamômetro, né? Mas geralmente o esfigmomamômetro, ele é realizado com um profissional de saúde, né, que se profissionalizou, porque é usado aquele aneroide. O aneroide é aquele esfigmomamômetro normal, comum, que você vê em hospitais, em clínicas, em unidades básicas de saúde. Alguém em algum momento da vida já foi feito uma aferição de pressão com esse tipo de aparelho. Ele tem um relógio, tudo mais, que é um relógio, e o profissional ele tem a preparação para fazer a verificação desse aparelho. Por quê? Porque qualquer pessoa não pode verificar. Se ela não tiver o preparo, não pode. Tem que ser o profissional. Por quê? Porque ele tem que saber a idade que a pessoa tem, qual tamanho, qual tipo de espessura, quais são os valores de referência para você. Por isso que esse tipo de aparelho não deve ser utilizado deliberadamente nas casas, tanto porque você precisa fazer o treinamento de ausculta com estetoscópio. Então tem tudo um passado ali, né, de aprendizado que a pessoa precisa ter e que é necessário, não é o menos importante. Existe um outro medidor que é o esfigmomamômetro de coluna de mercúrio. Esse esfigmo, hoje em dia, ele já não é utilizado porque, pensa bem, ele foi feito em 1834 por um médico chamado J. Harrison, e ele era feito de mercúrio. Ele tinha um manguito, igual aquele que você coloca no braço, e ele tinha um cilindro com mercúrio dentro. Então, por conta desse mercúrio, tanto os termômetros quanto esse tipo de aparelho, eles são extintos, né, por conta desse mercúrio. Então, não é para ser tão né, visível nos lugares, né? Não é para ser. Bom, outro tipo de medida que é realizado também é a medida ambulatorial de pressão arterial. Aquele mapa, sabe aquele mapa que geralmente a gente
a gente vê em unidades básicas de saúde, clínicas, então para fazer no ambulatório, ou seja, com consulta agendada, exame agendado. E esse exame é um aparelho que vai ficar no seu corpo pelas 24 horas e ele vai fazer a medição indireta e intermitente. O que significa isso? Que ele vai ficar as 24 horas com você, em tempos ele vai fazer essa verificação, inclusive durante o seu sono, durante o seu repouso. Aí você fala assim, nossa, mas, bom, eu durmo bem, em repouso eu não tenho mal-estar, eu não sinto nada, mas é que você se engana, porque tem muito estudo, muito estudo que relacionam o excesso, a diminuição do sono, a falta de descanso que as pessoas estão tendo, que acham que tem um sono bom, um sono de qualidade, que na verdade não estão. A pessoa pode estar ali achando que está dormindo, que está repousando, mas na verdade dentro dela está ativado vários tipos de funções ainda, várias metabolizações, e a pessoa pensa que descansou. E o sono já é dos estudos mais realizados no planeta em relação aos benefícios que tem de um sono pleno, um sono completo, mas isso é um outro momento, um outro tema para a gente estar conversando. E esse mapa, ele é importante, principalmente para o médico, ele evidenciar problemas cardiovasculares que as pessoas podem ter, porque como eu falei, a hipertensão arterial, ela é multicausal e multifatorial. Ela não tem um sinal em sintomas ou uma justificativa só, ela acontece de várias maneiras, tá? Para você ficar com esse conhecimento. Nós temos também uma outra forma de fazer a verificação dessa pressão, só que esse tipo de situação, esse tipo de procedimento só ocorre somente dentro das unidades de saúde, principalmente nas UTIs, né, nas unidades de terapia intensiva. Por quê? Porque é um procedimento que é realizado por médicos e enfermeiros. Basicamente é o quê? É um catéter que ele é feito uma punção na artéria da pessoa, pode ser artéria radial, artéria braquial, artéria femoral, artéria pediosa, qualquer artéria, mas precisa ser artéria. Então essa punção é feita na artéria dessa pessoa e no catéter conectado no equipamento que vai até um monitor. Nesse monitor vai aparecer para o médico pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica e pressão arterial média. Ele precisa que seja fidedigno esses valores, porque para esses valores de pressão é o que vai fazer a condução de um diagnóstico, de um tratamento clínico específico para aquele paciente, para aquela pessoa. Mas isso é uma situação que a gente não vai ver fora do hospital, somente dentro do hospital. Bom, a indicação, né? Quem pode verificar a indicação? Todas as pessoas têm indicação de estar fazendo uma verificação de pressão arterial. Crianças saudáveis, crianças que passaram, né, por uma gestação, né, com essa mulher, que a mãe passou por uma gestação normal, fez todos os exames e tudo ok, perfeito. A partir dos 3 anos, essa criança pode estar fazendo a verificação se houver necessidade de um critério médico, por exemplo, ou de um enfermeiro que estiver fazendo a triagem nessa criança. Por exemplo, se essa criança ela nasceu por N motivos, ela nasceu com problema renal, problemas no pulmão, qualquer tipo de síndrome, essa criança ela vai ter uma monitorização um pouco mais diferente. Claro que é critério do médico, então ele vai saber abordar, né, conforme cada característica de cada criança. Adolescente pode verificar também. Precisa necessariamente ter problemas de saúde? Não. Mas é importante. É importante você ficar de olho na sua saúde. Por que você está falando isso, Adriana? Olha, eu vou dar um exemplo de uma aula que eu estava assistindo e o professor estava dando um exemplo de um outro amigo dele que um rapaz de, vamos dizer, uma criança, né, de 17 anos, ele tinha dado entrada
no hospital por AVC. Aí você fala, nossa, 27 anos AVC, mas não é doença de idoso? Não. Ele fez utilização excessiva de cafeína, não fez o controle, sentiu o mal-estar e deixou o mal-estar, né, sem importância e acabou tendo AVC. Então é uma coisa que deve se observar, tomar cuidado. E o tipo de cafeína não é só aquela do café propriamente dito, tá? Outras coisas também, outros tipos de alimentos também têm cafeína, só para deixar um pouquinho mais, né, salientado. Agora, assim, os jovens adultos e os adultos velhos, não tem nem o que falar, né? É super importante tá fazendo essa verificação. O médico, ele vai trazer alguns critérios para poder estar fazendo esse controle hipertenso, para saber o tipo de tratamento que você vai fazer. Então ele vai fazer toda a bioquímica, que é os exames laboratoriais, para ver se tem alguma alteração, alguma coisa que precisa estar reajustada. Ele vai coletar histórico familiar de você. O que é o histórico familiar? É saber se seu pai, sua mãe, seus avós, eles tiveram pressão arterial alta, né? Hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, qualquer tipo de doença crônica. Então o médico vai ter esse tipo de situação, e também é muito importante essa observação, é importante que ele saiba para que ele consiga trazer o melhor tratamento para você. Ele vai querer saber dos seus hábitos alimentares, seu sono, se você pratica atividade física, se você ingere bebida alcoólica, se você fuma, se você faz uso de drogas, enfim. Toda essa situação que ele vai estar fazendo em conjunto, junto com aqueles métodos de exames que eu falei para vocês de aferição de pressão, sendo o mapa, sendo com o espirro, sendo com o aparelho eletrônico. Agora você fala assim, por que precisa fazer o mapa ou o controle domiciliar? Porque existe a hipertensão do jaleco branco. Chega a ser até engraçado, mas ela existe e ela é estudada, assim, viu? Existem pessoas, independentes da idade, existem pessoas que elas entram dentro de um hospital, de uma unidade de saúde básica, um consultório, uma clínica, qualquer coisa. Quando o médico pede para você fazer verificação na sua casa, ou quando ele coloca de fato o mapa, ele te orienta a fazer o mapa para poder fazer essa verificação, é para saber se quando você está na sua casa, o valor de pressão que você tem lá é o mesmo quando você está dentro de uma unidade de saúde. Então, de fato, o médico vai fazer esse questionamento, né? Porque tudo envolve tantas outras coisas. E até assim, o seu estado biopsicossocial, né? A sua biologia, que é como eu te falei, né? Quais são os seus antecedentes familiares? O psicológico, que é essa hipertensão do jaleco branco, e o social. Então, o médico ele precisa entender quais são as escolhas que você faz para sua vida, com que você, no geral, com que você se alimenta, com que você pratica de atividade física ou não, aonde você mora. É muito importante, porque cada pessoa tem suas características, tanto de tratamento como de social, né? Cada um de nós vive num ambiente com várias pessoas, mas pessoas diferentes que estão no nosso ciclo social. E quais são essas pessoas que estão no nosso ciclo social? Da onde vem a nossa ajuda, né? Como que, se eu precisar de um medicamento, aonde que eu vou encontrar? Então, essa tipo de situação é realmente muito importante para uma equipe de saúde conseguir entender, te ajudar, te auxiliar e fazer, assim, um bom tratamento, né? Bom, a maneira ideal, a maneira ideal para você verificar a sua pressão, é bom que você esteja sentado ou deitado, com o braço na linha do coração, estar mais de 5, 10 minutos parado, descansando num local mais relaxante, não ter praticado atividade física. Obviamente, se você fizer uma maratona e verificar sua pressão,
vai dar alterado. Então você precisa não ter praticado atividade física, pelo menos naquela manhã, por exemplo, naquele momento, um tempo antes de você verificar a pressão. E o café, né? Não ter ingerido café nem ter fumado, porque esses dois fatores alteram a pressão arterial logo de imediato. Então não pode estar fazendo. O que eu preciso deixar um pouco salientado, um pouco claro, porque você vai falar assim, bom, mas eu fui numa urgência, emergência, e logo que eu cheguei, eu já fui chamado ou chamada e fui realizar a verificação de pressão arterial. O que eu tenho para te dizer? Gente, pensa numa lógica. A demanda de pessoas que entram numa urgência e numa emergência para fazer atendimento, que os atendimentos têm que ser rápidos, para fazer uma triagem rápida, para fazer o atendimento, o tratamento daquela pessoa rápido. Você concorda que não dá para a pessoa que está ali atrás, fazendo a triagem, ficar parando para perguntar se você descansou, se você praticou atividade física, se você tomou café, se você entendeu? Então, esse tipo de situação que eu estou falando, que eu estou explicando aqui, da maneira ideal para você fazer uma verificação de pressão, é quando é feita ambulatorial e domiciliar. Quando você for para um pronto-socorro adulto, obviamente não vai acontecer isso, porque muitas vezes a pessoa vai para o pronto-socorro com uma dor na coluna, por exemplo. Carregou um peso excessivo, sentiu ali uma dor intensa na lombar e você foi ali porque você precisa de um médico e de um tratamento medicamentoso. É isso, ponto. Você foi por um motivo. Então, se a pessoa te chamou e verificou a pressão, é porque o ambiente condiz com aquele tipo de tratamento, que é duas formas de tratamento. O tratamento não medicamentoso ou modificação do estilo de vida. E o medicamentoso. Por que existem esses dois tipos de tratamento? Eles existem por mais que basicamente eles precisam estar em conjunto. Tanto o não medicamentoso ou modificação do estilo de vida e o tratamento medicamentoso. Eu vou ensinar para vocês os dois tipos de tratamento, mas que principalmente o não medicamentoso, é o mais importante. É o mais importante para a sua vida. Você precisa colocar como protocolo, como objetivo, meta de vida que você deve seguir, para você não chegar no medicamentoso. Não que você que já toma medicamento, porque você já é diagnosticado como hipertenso, você vai continuar tomando a sua medicação, mas você vai fazer o tratamento não medicamentoso, porque os dois em conjunto, eles são ideais. Bom, o primeiro passo, primeiro protocolo, vamos dizer assim, redução do peso corporal. Por quê? Quando uma vasta pessoas, eles acham que o sobrepeso está relacionado só com gordura. Só que quando você tem aumento de peso, você também tem umas disfunções metabólicas, tanto de gordura quanto glicêmico. E essas duas alterações, elas causam uma predisposição à hipertensão arterial. Então, por isso que você precisa reduzir o peso. Esse é o primeiro protocolo. O segundo protocolo é sobre a redução do sódio, né? Porque além do sal, ele ser um fator que intensifica a pressão arterial, ele traz uma predisposição da pressão arterial. Então, se você já tem uma predisposição pela sua biogênese, lembra que eu falei do biopsicossocial, que são um dos 3 fatores que o médico vai avaliar também para te dar um diagnóstico? É aqui. Se você já tem os seus pais, os seus avós que já têm pressão arterial alta, já tem hipertensão, você consumindo mais e mais sal, você também vai ter uma predisposição a ter hipertensão. Só pelo simples fato de você ter na sua genética esse fator. Então, é importante a redução do sal. Tem estudos trazendo sobre potássio, de você aumentar a ingesta de potássio. Você introduz potássio na sua vida, você automaticamente reduz os valores de sódio também. O que a gente tem que tomar cuidado
Que na verdade assim, o potássio não é vendido deliberadamente. O potássio ele é vendido nas farmácias, obviamente, mas por prescrição médica. Por quê? Tem que ter, o médico vai ter um critério muito perfeito para fazer isso com você, porque o potássio, dependendo da pessoa, do tipo de pessoa, ele pode causar hiperpotassemia, que é o aumento de potássio no seu organismo. E aí o que vai acontecer? Você vai ter outros problemas de saúde, entende? Então qual é a melhor forma de você falar, poxa, mas então como é que eu vou saber se estou com potássio bom no meu organismo? Alimento. Os alimentos, eles são perfeitos para nosso consumo. A natureza é linda, é perfeita. Então, quando você se alimenta com alimentos ricos em potássio, esse alimento está em equilíbrio. Ele tem a quantidade de potássio essencial para você. Então, não vai te fazer mal. E geralmente é feijão, folhas verdes, ervilha, banana, laranja. Todos esses alimentos, tem mais outros, né? Que inclui potássio. Então, é automático. Quando uma pessoa ela começa a se alimentar com esse tipo de alimento, ter esse paladar para esse alimento, ele automaticamente ele não quer consumir tanto sódio, tantas comidas salgadas, ele modifica, né? A pessoa modifica o tipo de paladar. Então, quando você pensar, o que eu vou me alimentar? Pense só mais na natureza para você poder se alimentar. Bom, a redução de álcool, né? Álcool é extremamente prejudicial à saúde, o corpo, o cérebro em específico, né? Tem vários estudos relacionados com os problemas de saúde que o álcool traz para as pessoas. E assim, não é, eu tomo esporadicamente. Olha, gente, não tem estudo que fale em relação a doses. A doses, assim, quanto que eu posso consumir? Eu digo para você que eu acho que qualquer dose seria um fator prejudicial. Imagine em excesso, né? Se você tem costume de beber todos os dias, ou 3, 4 vezes na semana, colocar na balança, porque o álcool interage dentro no nosso organismo, do teu organismo, por muito tempo. Ele não é eliminado do corpo de forma rápida, isso vai depender do seu metabolismo. Então, quando você consome, você já é hipertenso, vamos dizer assim, você já é hipertenso, você já faz uso de medicamento e você gosta de tomar por vários dias, né, da semana, bebida alcoólica. Muitas pessoas deixam de tomar o remédio, o antihipertensivo, porque vão beber, vão tomar bebida alcoólica. E isso é um dos fatores do não adesão ao tratamento de uma pessoa, entende? Então, o ideal realmente é que dentro do que está do seu controle, você tentar evitar. Isso é o mais importante, né? E uma das consequências, uma das complicações de você não aderir ao tratamento é o acidente vascular encefálico ou, algumas literaturas dizem, acidente vascular cerebral, tá? As duas formas estão corretas. Outro protocolo importante, a atividade física. A gente não tem por onde fugir. Não tem. Você precisa fazer exercícios de resistência e cardiovascular. Não adianta, você precisa fazer uma caminhada, fazer academia, sei lá, fazer um yoga, um pilates. Alguma coisa você tem que fazer, você não pode deixar de fazer atividade física. Por quê? Além da atividade física ser benéfica para quem não tem pressão alta, que é normotenso, a atividade física regular na vida da pessoa faz com que ela sempre seja normotensa, ou seja, tenha a pressão arterial média normal. E quem já é hipertenso e pratica atividades físicas, normalmente essa pressão ela vai estar estabilizada ou vai estar reduzindo, melhorando a qualidade de vida dessa pessoa. Então, e também outro benefício, quando você pratica atividade física, o que acontece que é muito bacana, é que automaticamente você vai reduzindo o peso, então você já não tem tanto consumo de gordura, nem de açúcares no seu organismo. E lembra que eu falei para você que uma das predisposições para hipertensão pode ser também com excesso de
açúcar e gordura. Então, na atividade física, isso te auxilia, te estimula, te ajuda a melhorar, a modificar o seu tipo de vida, o seu tipo de hábito. Então, é muito importante. E não menos importante também é o consumo o consumo de tabaco, né? O tabagismo. Ou você reduz ou você realmente elimina. Porque além de causar câncer em várias situações, pode causar problemas pulmonares, cardiovasculares, enfim, e causa mesmo. Então é importante que você reduza ou realmente elimine o tabaco. Tá? Outro fator importante, outro protocolo importante é redução do estresse. Fala, nossa, é muito difícil, é quase impossível, né? A gente hoje, nos dias de hoje, não estar em ambientes estressantes, né? Mas eu digo assim pra você, que dentro do teu controle, faz uma observação da sua vida no geral, olha 360 e olha e pensa, eu vou fazer um projeto de vida, eu vou me planejar para que mude, para que seja diferente, para eu reduzir o meu estresse. Claramente, quando você pratica atividade física, quando você se alimenta de forma correta, você automaticamente já está reduzindo um pouco mais de estresse do seu organismo. Mas você precisa também fazer uma observação de estressores externos, né, que estão à sua volta. Então, é muito importante você fazer essa análise e dentro do que está do seu controle você conseguir fazer essa condução para diminuir o estresse na sua vida. E não tem mais, né, nada mais importante também como não utilizar drogas, né? Eu falo das drogas ilícitas, né? Se o tabaco o tabaco e o álcool não são que são prejudiciais à saúde, imagine, né, as outras drogas, enfim. Então, é realmente erradicar da vida, das nossas vidas. Bom, vamos ao outro tratamento, então. No tratamento medicamentoso, a grande questão, o grande problema do tratamento medicamentoso é a interação medicamentosa. Porque, como eu já expliquei, como eu falei lá atrás, eu falei que a hipertensão arterial ela é multicausal, ela é multifatorial, então ela vem o quê? Ela vem com uma bateria, ela vem carregando uma bateria de coisas que estão lá cronificando, que estão lá atrás. Então, quando você tem a necessidade de você tomar algum antihipertensivo, geralmente você também já vai estar tomando algum outro de remédio, um outro tipo de medicamento para algum outro problema de saúde, entende? Então, quando faz esse tipo de interação, muita interação medicamentosa, é importante que o seu médico, que você mesmo se conheça, para ajudá-lo a entender se aquela medicação está sendo correta para você, se a dose está correta e tudo mais. Mas assim, o resumo de tudo, como eu falei para você, porque eu não vou explicar para você, não convém eu explicar agora para você o tipo de antihipertensivo, porque existe vários tipos de antihipertensivo e cada um é para algum tipo de tratamento, porque não existe a hipertensão arterial, ela tem outros codinomes, ela tem como se fosse um leque, né? Ou um guarda-chuva com outros guarda-chuvas. Então, assim, o médico ele vai saber qual é o tipo de antihipertensivo que é ideal para você, na sua individualidade. Então, é importante que você traga todos esses dados para o médico, principalmente quando você estiver também tomando antihipertensivo domiciliar e você precisa fazer a verificação domiciliar, ou você não está tomando medicação, mas você está tendo crise, né? A pressão está oscilando, você precisa descobrir por que sua pressão está oscilando, fazer essa verificação. Provavelmente o médico vai pedir para você fazer uma verificação 3 vezes por dia, por exemplo, de manhã, de tarde, de noite, ou mandar você fazer um mapa, enfim, vai fazer essa investigação, justamente porque ele precisa saber se você realmente é hipertenso, se você está tendo a hipertensão do jaleco branco, né? Se o tipo de hipertensão é aquela hipertensão isolada,
E se você toma medicação, ele precisa saber se a dose da medicação está correta e o próprio remédio, a própria medicação está de forma adequada para você. Então é muito importante que você faça essa vasta gama de informações para o seu médico, para você ajudar, que na verdade você vai estar ajudando o seu médico a desenvolver um tratamento ideal para você. Porque você já sabe as formas de você, as maneiras, todas as maneiras que você tem para fazer a verificação da pressão, quais são os critérios, a maneira com que você deve se posicionar para verificar os dois tipos de tratamento. Bom, agora que você já sabe quais são os tipos de aferição, de pressão, os aparelhos que você pode, né, que você deve usar, os profissionais que vão estar ali com você, os tipos de tratamento, os dois tipos de tratamentos, ambos em conjunto são muito importantes, eu já falei para você. Vamos voltar ao exemplo daquele meu familiar. Por quê? Porque as pessoas associam a hipertensão ao idoso. As pessoas dizem, eu vou ficar mais velho, mais idoso, e aí eu vou ter as doenças, eu tomo remédio. Mas imagina, entra numa linha de raciocínio comigo, imagine só, o meu familiar, que foi diagnosticado como hipertenso aos 20 e tantos anos, não me lembro, imagine ele quando ele chegar por volta de uns 50, 60 anos, como que você acha que vai estar a vida dele, se ele é uma pessoa que não adere ao tratamento, é sedentário, faz uso de álcool? Como que você consegue imaginar que ele vai ter uma longevidade, uma vida longa, sendo uma pessoa sedentária, com um estilo de vida péssimo, que não adere a tratamento, que se ele aderisse a todo o tratamento não medicamentoso, talvez ele não precisasse nem do tratamento medicamentoso. Então você consegue raciocinar isso comigo? Que uma pessoa, ela pode sim estar tendo alguns picos de hipertensão, mas quando ela muda o estilo de vida dela, a saúde dela muda completamente. Então eu quero dizer para você que, como já falei no começo, a hipertensão ela pode acometer crianças, adolescentes, ela pode acometer jovens adultos velhos, ela pode acometer a qualquer idade e a qualquer momento. E por que eu tô falando isso? Porque eu queria trazer uma linha de raciocínio para você, que você entenda. E quando você é jovem, você não sente falta da saúde. Por que você não sente falta da saúde? Porque você a tem. Você não sente falta de degradar o seu corpo, porque você ainda tem processos que compensam esse desgaste, alguns são compensados e você não acaba sentindo. Mas vamos dizer assim, que no processo de envelhecimento, um dos processos de envelhecimento cardiovascular é o do coração. Então, o coração ele aumenta o peso, existe calcificação da válvula, acontece depósitos de lipídios, a artéria fica mais rígida. Então, acontece vários processos que demonstram o coração de uma pessoa conforme ela vai envelhecendo. E para um coração envelhecendo, ele não envelhece do dia para noite. Ele não fica, ele faz 60 anos, a pessoa vai lá faz 60 anos, então o coração dele se vira. Agora é um coração velho? Não. Para ficar mais claro para você, vamos imaginar que você tem um relógio biológico. Vamos imaginar que você tenha um relógio biológico. E esse relógio biológico, ele começa a funcionar a partir do momento, do horário que você nasceu. Vamos lá, você pega a sua certidão de nascimento e você olha lá. Eu nasci 16 horas de qualquer dia, vai. Vamos dizer que a partir daquele horário, daquela data, o seu relógio biológico começa a funcionar. E ele vai cronometrando toda a sua vida, com segundos, tempos, todas as horas. E quando chega nos seus 21 anos, ele para. Ele para e ele zera. E quando ele começa a zerar,
quer dizer que ele vai começar a contar em horas para você morrer, para acabar o seu ciclo de vida aqui na Terra. E de fato acontece. Eu não estou dizendo que dentro de você existe um relógio que ele vai desligar e você vai morrer. Não. Mas existe sim teorias em que demonstram para nós que o nosso ciclo de vida, ele tem tempo. Todos nós sabemos, só não sabemos quando vamos morrer, que a única certeza que a gente tem é da morte, concorda? O que a gente não sabe é como e quando a gente vai morrer. Mas vamos dizer que esse relógio biológico ele saiba. Por que eu estou dizendo dos 21 anos? Eu vou explicar por quê. Porque quando você chega nos 21 anos, é quando você para de crescer, quando você para de desenvolver novas células, de metabolizar mais rápido, e você passa dos seus 21, 22 anos, quer dizer que suas células começam como se fosse regredir, como se começasse a acontecer morte celular, e de fato acontece. Conforme os anos se passam, menos células são produzidas, são multiplicadas ou até elas morrem. Dependendo do órgão, de onde estiver, ocorre essa disfunção celular. Por isso que eu falei para você que um coração de uma pessoa envelhecido, um coração envelhecido, ele não envelhece dos 59 para os 60 anos. Você entende? Ele envelhece de forma crônica. Só que a maneira como você vive que vai condizer como esse coração vai envelhecer. Não sei se eu consegui explicar para você, eu espero que sim, que fique claro para você. Ó, vou dar um outro exemplo, vai. Uma vez eu fiz um trabalho numa unidade básica de saúde aqui da minha cidade e eu queria descobrir se os idosos, eles eram autônomos e independentes. E eu, de fato, quebrei a cara, né? Porque eu tinha certeza que os idosos não eram autônomos e não eram independentes. Eu fiz um estudo com um pequeno grupo de idosos, que um outro momento eu explico tudo detalhadamente em outro vídeo. Mas, resumindo, eu deduzi naquele estudo pequeno que eu fiz que os idosos, eles tinham autonomia e independência, porém, eles não tinham qualidade de vida. Aí surgiu a nova questão: por que os idosos não têm qualidade de vida? E eu fui para a literatura, né? Para artigos científicos, fui voltar a conversar com essas pessoas novamente e comecei a descobrir vários e vários fatores relacionados à falta de qualidade de vida. E eu descobri que não é somente o idoso que não tem qualidade de vida. As pessoas mais jovens, adultos, elas também estão sem qualidade de vida. E para as pessoas está tudo muito normal. Muito normal. E não é normal, né? Porque são fatores que são escolhas que você faz. Escolhas que você pode fazer, porque a gama de conhecimento, de informação, a gente tem muito, não é pouco. Então, quando eu fiz esse levantamento, que eu fui ser mais criteriosa, mais a fundo, de querer entender, de querer saber, e o que poder ajudar, o que poder fazer para realmente ajudar essas pessoas a terem qualidade de vida. Não que fosse perdido. Poxa, eu atendi uma pessoa de 96 anos e ele só não tinha qualidade de vida porque ele estava longe da família. Então, assim, interessante, né? Porque a qualidade de vida é num contexto geral. A qualidade de vida, ela não está só inserida a bens ou a pessoa. Ela tem um amplo sistema social que interage para uma pessoa ter qualidade de vida. E uma das justificativas que eu tive, né, que eu descobri, foi justamente a hipertensão arterial. Fala, Adriana, mas tem muita gente que é hipertenso, né, e tudo mais. E é verdade, tem muita gente que é hipertenso e acham normal que sejam hipertensos, que na realidade não é. Pode ser que seja comum, né? Comum várias pessoas terem, mas normal não é, né?
Como que eu posso deixar um pouco mais claro para você? Vamos dizer que essa pessoa que eu dei exemplo o vídeo inteiro, essa pessoa com 20 e poucos anos foi diagnosticada como hipertenso, e vamos dizer, hipoteticamente, que essa pessoa aos 50 anos teve um AVC, acidente vascular cerebral, ou AVE, acidente vascular encefálico. As duas literaturas estão corretas. Vamos dizer que essa pessoa, por conta da hipertensão arterial, essa pessoa teve um AVC. E como consequência desse AVC, ela ficou acamada, ou seja, ela ficou prostrada numa cama. A pessoa ficou presa na cama. Ou porque ela teve o lado esquerdo paralisado, o lado direito paralisado, não consegue mexer os braços, enfim, algum acometimento. Dependendo do AVC, de onde isquemiou, o local do cérebro é onde vai condizer as dificuldades motoras que essa pessoa vai ter. Então você pensa, vamos dizer que o relógio biológico dessa pessoa que teve o AVC aos 50 anos, o relógio biológico dela condiz que ela vai viver até os 70 anos, chutando mais baixo. Mas ela teve um AVC aos 50, que deixou ela acamada. Então quer dizer que ela vai viver 20 anos da vida dela na cama, necessitando de ajuda para ser higienizado, para ser alimentado, para fazer tudo. Agora você para e pensa, isso é qualidade de vida? Valeu a pena pagar o preço de não aderir a hábitos diferentes da minha vida, do que eu sou hoje? Então para e pensa, o que você pode fazer amanhã que não seja mais prejudicial para a sua vida? O que você pode fazer amanhã que hoje você está fazendo e está prejudicando a sua vida? Então começa a fazer um 360 graus da sua vida e imaginar, e pensar, refletir e agir da maneira como você deve se portar, como você deve mudar. Porque esse é o preço que você quer pagar. É o preço de estar numa cama, é o preço de não ter uma liberdade. Eu sei que tem muita justificativa, várias pessoas já disseram pra mim, mas o meu avô, minha avó viveu até os 90 anos, ótimo, andando, falando, mas são tempos diferentes, são épocas, são alimentações diferentes, não existia essa gama de tecnologia, essa gama de agrotóxicos, era uma outra vida, era uma outra vivência. E não se compare com outra pessoa, porque por vezes os avós dessa pessoa tinham hábitos que eram perfeitamente saudáveis para eles, entende? Então, eu espero que tenha deixado bem claro do que eu quis dizer aqui nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser conversar comigo, é só me chamar, trazer dúvidas do que você precisa, do que você quer que eu faça algum outro vídeo, mas eu também vou estar trazendo muito mais conteúdo, muito mais novidades aqui para você. Muito obrigada!